práticas de exorcismo, missa de cura e libertação e outras atitudes que causam estranheza e, não raro, confusão nas comunidades. Essa é uma advertência do subsídio da CNBB, na página 9. A Igreja sempre reprovou as várias formas de superstição. A preocupação excessiva com Satanás e os demônios, os diversos tipos de culto e a invocação aos espíritos. A ação do maligno é sempre no sentido de afastar as pessoas de Deus e fazê-las perder a fé. Nesse sentido, o próprio Jesus alertou São Pedro, em Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos como se faz com o trigo. Eu, porém, orei por ti, para que tua fé não desfaleça. Portanto, a ação maligna é no sentido de afastar, o ser humano de Deus. No contexto do pluralismo cultural e religioso, encontram-se algumas pregações sobre o maligno e práticas de exorcismo que causam estranheza e confusão ao povo de Deus. O documento nos lembra isso na página 11. Por quê? Porque às vezes a gente encontra algumas pregações e até exibicionismo transmitido pelos meios de comunicação, e hoje todos têm acesso a uma telecâmera, pode filmar e pode transmitir, de um lado, ridicularizando aquilo que é, uma doutrina séria da Igreja. O fascínio, diz o documento, é garantido pelos sentimentos de medo, perplexidade e terror que instigam a fantasia humana, aspectos de uma religiosidade arcaica, mítica e mágica, retornam com frequência e provocam angústia, irracionalidades e dificuldades para a ação evangelizadora. São riscos que algumas atitudes podem provocar. Acrescenta-se a esse cenário de religiosidade mágica a proliferação de exorcismos abusivos, difundidos por grupos neopentecostais, os quais criam a sensação de que todos os males são causados pela ação dos demônios. Qual que é a preocupação da CNBB aqui? É que indivíduos ou grupos leigos ou clérigos que sejam, possam criar uma sensação ilusória ou falsa de que todos os males são causados pela ação dos demônios. Isso não significa negar que a instigação para o mal, sempre provém do tentador, do inimigo, na doutrina da Igreja, de Satanás. Não é isso que o documento diz. A preocupação é que nós, culpando o diabo, e os demônios, neguemos a nossa própria responsabilidade pelo mal no mundo. Esse é o problema, tá bem? Por outro lado, adverte, o cientificismo propagou a noção de que só é real e verdadeiro o que for verificável empiricamente. É um outro erro. Notem que o documento vai apresentando várias facetas da situação em torno do fato, existência de anjos e demônios, possessão e libertação. Tá bem? De um lado, aqueles que atribuem tudo aos demônios, de outro lado, aqueles cientificistas, que negam qualquer ação espiritual na humanidade. De certa forma, difundiu-se a inexistência do maligno e se consideraram as práticas de exorcismo como superstições de pessoas menos esclarecidas. Tudo bem? Não precisa esperar a hora das perguntas para ir escrevendo no chat, tá? À medida que eu vou falando, vocês tendo dificuldade, dúvida,
Não precisa elogiar, não, tá? Se tiver crítica, pode escrever. Elogio não precisa. E perguntas, dúvidas, pedir esclarecimentos, tá bem? Existem interpretações da psicologia e da psiquiatria sustentando que as possessões representam casos de doenças mentais ou psicossomáticas, a exemplo de neuroses, psicoses, mais recentemente de dissociações de personalidade, né? Bipolaridade e etc. Algumas correntes teológicas, até algumas correntes teológicas, também colocaram em dúvida a existência de Satanás, o qual acabou sendo concebido como uma personificação do mal, não uma pessoa, um indivíduo, né? Um anjo que pecou, que se rebelou, mas uma personificação do mal. Como se nós colocássemos por trás desse nome todos os males do mundo, mas não existindo uma pessoa, um ente, né, real, com o nome de Satanás, o qual acabou sendo concebido como uma personificação do mal que há no mundo, uma ideia abstrata ou uma figura de linguagem, que reúne em si a causa dos males no mundo, pois, como sujeito, sustentou-se que ele não existe. Notem, como sujeito, sustentou-se que ele não existe. Eu não estou falando de ateus dizendo isso, tá? O documento cita correntes teológicas, portanto, de pessoas religiosas. Seria ele a personificação de tudo o que Deus não quer. O ser humano livrou-se de Satanás e de seu reino. Fizeram dele um personagem cômico. Essa é uma outra faceta do problema. Há aqueles que atribuem tudo aos demônios, aqueles que dizem que o demônio não existe, e aqueles que ridicularizam o todo, né? Transformando os demônios em personagens cômicos. Em contrapartida, crescem minorias que se organizam em torno do satanismo, criando uma crença na qual Satanás é servido por fiéis. Notem quantas facetas, até contraditórias, existem em torno dessa situação ou desse problema, né? Existem grupos humanos que se reúnem em uma verdadeira religião chamada satanismo, de adoração a Satanás, criando uma crença na qual Satanás é servido por fiéis que oferecem sacrifícios, preces e oferendas à personificação do mal. Há pessoas até que se consagram ao demônio com rituais macabros, que envolvem banho de sangue de animais, prestem atenção, banho de sangue de animais, e algumas vezes até sacrifícios humanos. Isso está na página 13 do nosso subsídio. Para alguns, todo o mal no mundo é resultado da constante ação do diabo, que tenta a humanidade. De modo similar, desenvolvem-se práticas esotéricas e mágicas para controlar ou expulsar as forças do mal e do demônio. Essas práticas se valem de rituais, palavras e oráculos que pretendem dominar o maligno, especialmente quando ele é entendido como uma entidade que se apossa de pessoas, objetos e lugares. O resultado dessas pregações é a busca abusiva de exorcismos por parte de quem interpreta, como ação do maligno, toda e qualquer adversidade na vida, que é um outro extremo, como já foi acenado. Igualmente, tem-se conhecimento de que alguns presbíteros nós vamos ver essas duas condições, né, mais especificamente, simulam uma espécie de exorcismo e causam grande dano à saúde psíquica de muitos fiéis. A fé e a teologia são interpeladas a colaborar na leitura e na intervenção
adequadas daquilo que Paulo, em 2 Tessalonicense, denomina mysterium iniquitatis, o mistério da iniquidade no mundo. Cristo confiou à Igreja a libertação de todos os tipos de mal que afetam a humanidade, desde doenças físicas, psíquicas, possessões, injustiças sociais, opressões, calúnias, mentiras, entre tantos outros males. Para uma correta reflexão sobre a possibilidade das possessões demoníacas e dos exorcismos, é necessário superar a tentação de compreender o ser humano separando corpo e alma. Lembrem-se que eu disse no início, coloquei como ideia-chave para a nossa reflexão a certeza, que nos ensina em modo particular São Tomás de Aquino, de que somos uma unidade substancial entre alma e corpo, espírito e matéria, né? Seria perigoso tratar de um tema tão complexo reduzindo a pessoa à dimensão espiritual e a posse demoníaca a um contexto desconectado dos demais fatores da vida humana. Depois dessa breve introdução, nós temos o primeiro item, Diabo e Demônios na Sagrada Escritura, primeiro capítulo do documento. Primeiro item, Satã, Satanás e Diabo. Que são basicamente três nomes, vamos chamar de nomes, né? Três nomes para qualificar a mesma pessoa. Aqui nós temos alguns elementos que aparecem nas Escrituras. Não temos grandes elementos, muitos elementos. Temos alguns, tá bem? Alguém está fazendo uma apresentação. A palavra hebraica Satã vem do verbo Satã, né? S-T-N, que significa incomodar e indica o adversário, de modo geral, homem ou espírito. No Antigo Testamento, o termo é usado, né, para um ser, preponderantemente para um ser espiritual. Tá? Qual é o papel, qual é a ideia que se passa no Antigo Testamento ao utilizar a palavra Satã? Que depois, na nossa língua, se transforma em Satanás. É que ele é aquele que incomoda, né? Que acusa. Em nenhum texto veterotestamentário, Satã é visto como um rival de Deus, que compete com ele pela alma dos seres humanos. Essa ideia, ela é posterior, tá? Se nós conferirmos em Jó 2:7, né? Satã é um subordinado a Deus e não um inimigo igualmente poderoso, que disputa com ele o domínio sobre o destino dos seres humanos. Isso lá, no Antigo Testamento. Essa ideia muda posteriormente, tá? Originalmente, a expressão utilizada era o Satanás, indicando uma função, com o artigo o, não Satanás, como nome próprio de uma pessoa, tá? Somente posteriormente isso foi mudando. O livro da sabedoria é particularmente claro, diz o documento, ao identificar a serpente que tentou o ser humano no paraíso com o diabo, em Sabedoria 2:24. Por isso, ele também é chamado de a antiga serpente. A partir de então, compreende-se que a criação foi feita essencialmente boa, né? Uma vez em um curso, né, sobre essa matéria que eu ministrava, em Maringá, eu notei que tem alguns de Maringá aqui, pelo menos um eu identifiquei, né? Às vezes se assustavam, né? Porque eu dizia que o diabo, na sua natureza, ele é bom. De fato,
Se Deus é bondade absoluta, tudo que ele cria bom. A corrupção vem posteriormente por obra da vontade livre, ou seja, da liberdade, né? Depois, o outro título, diabolos, ou diabo em português, é a palavra, né, da tradução grega, chamada Septuaginta, para traduzir o termo Satã. E com esse significado que o termo foi assumido no Novo Testamento. Nós podemos citar Mateus 4:1, João 6:7 e também 8, né? 8. Então, a palavra diabo, que vem do grego diabolos, significa caluniador, semeador de discórdia, o divisor, diabolos, aquele que divide. Divide quem? Divide a humanidade de Deus, né? De Deus Criador. Nesse sentido, ele é divisor, isso, caluniador ou divisor, tá bem? No Antigo Testamento, a palavra diabolos aparece somente no livro da sabedoria, em 2:24, ao afirmar que a morte entrou no mundo por inveja do diabo. Tá? Inveja por quê? Inveja da humanidade. Essa é a ideia que passa. Inveja da humanidade. Humanidade criada posteriormente aos anjos e que Deus ama. Ama e dá uma vida infinita, não eterna, mas infinita, né? No Novo Testamento, o termo ocorre 34 vezes. Diabo equivale a Satanás, que indica que ele é o inimigo do ser humano em sua relação com Deus, e por isso é também o adversário de Deus e seus desígnios. Desde São Jerônimo, Lúcifer tem se estabelecido como nome próprio de Satanás, devido à sua tradução de Isaías 14:12, a estrela da manhã. São Jerônimo traduzindo o texto bíblico para o latim, ele adota o termo Lúcifer. Tá? E se nós olharmos o original de São Jerônimo, diz assim: Commodo cetidisti de cielo Lucifer, filii aurore. Né? Como caíste do céu, Lúcifer, filho da aurora. Podemos agora passar para o segundo item, os demônios. Nós vimos, né, Satanás, chamado Lúcifer, chamado diabo, né? E agora os demônios. Não se pode identificar como sendo a mesma pessoa, né? Culturas antigas utilizavam o termo demônio tanto para portadores de bênção quanto de maldições. Claro que nesse contexto bíblico é sempre maldições. O cristianismo preferiu distinguir, né, os anjos bons chamados de anjos e os anjos maus chamados de demônio. Tá bem? Os portadores de graça e de bênção, portanto, os anjos. Os portadores de desgraça e de males, os demônios. A fé cristã nega qualquer atribuição da origem do mal a Deus. Notem isso que eu já citei aqui, né? A atribuição à ação de espíritos rebeldes. Ou melhor, e a atribui a ação de espíritos rebeldes. Não existe uma palavra hebraica que corresponda a demônio, havendo sobriedade a respeito da crença nos demônios. Em Tobias 3:8 aparece o demônio Asmodeu, considerado um espírito da desgraça, concebido com características pessoais.
é a primeira vez que o Antigo Testamento menciona a existência de demônio. Podem conferir depois, né? Com calma. No Novo Testamento, os demônios são concebidos como espíritos, isto é, poderes sem carne, nem ossos. Lucas 24, 39. Que incidem sobre as pessoas e lhes causam malefícios. A mentalidade popular da época dos evangelhos havia criado tal vocábulo para designar poderes impessoais, potências espirituais ou forças maléficas capazes de entrar nas pessoas e lhes provocar enfermidades. O que mais chamava a atenção nessa ação demoníaca eram doenças físicas, emocionais, psíquicas, enfim. Tá bem? Jesus não veio para revelar a natureza secreta dos espíritos malignos. Não podemos reduzir a missão salvífica de Cristo à sua relação, né, de expulsar ou inibir, né, a obra maligna na humanidade. Seria pouco, tá? Seria reduzir a missão salvífica de Cristo. Não é que essa ação, né, de libertação não faça parte, faz parte. A ação de Jesus ao exorcizar os demônios manifesta que nele o mundo é desdemonizado, isto é, libertado dos tormentos dos demônios. É uma libertação que sinaliza, né, a salvação, que é muito mais do que isso. Os demônios são espíritos de perdição e aparecem algumas vezes como causadores de doenças, em Marcos 5:9, Lucas 8:12. Aos demônios se atribuíam muitas doenças cujas origens eram desconhecidas, como em Marcos 1, né, 5, depois Lucas 4, 39. Paulo cita os demônios apenas em 1 Coríntios 10, 20, quando afirma que os sacrifícios pagãos são oferendas a demônios e não a Deus. Para falar das forças espirituais más, Paulo prefere os termos principados e potestades, poderes, autoridades. Isso acontece em Romanos 8, em 1 Coríntios 15, em Efésios 3, 10, né, o famoso texto de Efésios, Colossenses 2, tá? Os evangelhos distinguem a ação do diabo da ação de demônios. Quando se refere ao diabo, nós estamos pensando em Lúcifer, Satanás, tá? Príncipe deste mundo. O diabo é o tentador, tá? Os demônios restringem-se a provocar doenças, sejam de ordem física, sejam de ordem psíquica. São os demônios que atuam nas possessões. Prestem atenção nisso aqui, tá? São os demônios que atuam nas possessões. O diabo atuaria diretamente na tentação e agiria indiretamente nas possessões, por meio dos demônios. Porém, em Marcos 3, 22 e Lucas 10, 17, Jesus vincula as possessões demoníacas à ação do diabo. Os evangelhos. Vamos agora passar para um outro tema, que é Jesus exorcista, tá bem? Deixa eu cuidar da hora aqui, porque senão Daniel não perdoa, tá? Jesus exorcista. Os evangelhos sinóticos atestam que Jesus praticava exorcismos. Onde? Em Marcos 16, Lucas 8, Mateus 12, são exemplos, tá? No Evangelho segundo João, que não é, né, sinóptico, Jesus não realiza nenhum exorcismo. Interessante isso. Jesus enfrentou o diabo no deserto, Mateus 4, Lucas 4.
Marcos utiliza o termo Satanás ao invés de diabo, em Marcos 1,13. Satanás se opõe ao desígnio salvífico que Cristo revelou. Jesus é o protagonista dessa luta contra Satanás e seus sequazes, né? Ele dá ordens até aos espíritos impuros e eles lhe obedecem, dizem em Marcos 1. O reinado de Satanás se revela de maneira negativa e destruidora. Consequências físicas, sociais e culturais dessa ação na humanidade. Tá bem? Para inaugurar seu reino, Jesus realiza exorcismos que sinalizam o reino de Deus e seu domínio sobre Satanás. Eu repito, a missão de Jesus não se reduz a fazer exorcismos, assim como não se reduz a curas físicas. Né? Isso está claro, né? Eu espero que esteja assim. As curas que Jesus realizou foram, muitas vezes, conhecidas como seu domínio sobre o demônio. Para as pessoas daquele tempo, era muito difícil distinguir uma doença de uma possessão demoníaca. Isso a gente encontra em Marcos 9, Mateus 17, Lucas 8. Tá? Nas doenças, basta uma palavra de Jesus. Isso parece claro nos textos, né? Para que o enfermo fique curado, limpo da lepra, recuperado, né? Como a gente percebe em Marcos 10, 52. Já no exorcismo, há resistência, combate, ação decidida de Jesus, como a gente vê em Lucas 4, 35, né? Não é uma coisa pacífica. Jesus não simplesmente dá uma ordem, e o efeito acontece. Existe um combate, uma luta. Identifica um conflito entre duas pessoas, duas personalidades, né? Uma que quer o bem da pessoa, do fiel, do indivíduo humano, e uma outra que quer o seu mal, a sua destruição. As curas e os exorcismos são dois sinais diferentes que manifestam a irrupção por Jesus do reino de Deus. São sinais. A derrota do maligno foi concluída pela morte do crucificado, como ele mesmo previu em sua vida pública, em João 12. A sua morte é a derrota do demônio. Esse poder de Jesus, ele confere à igreja, tá? O poder de exorcizar. A igreja crê que Deus criou todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis, o céu e a terra, os anjos e os seres humanos, enfim, tudo o que existe. Tudo foi criado bom. É a terceira vez, se não me engano, que eu repito isso. Anjos e humanos, embora condicionados, não são determinados por alguma força externa, que interfira totalmente em sua liberdade, e podem optar por rejeitar o amor que Deus, gratuita, fiel e eternamente oferece. Bem, eu mandei esses slides de conteúdo para o Daniel, mas eu estou vendo que tem alguns errinhos de digitação. Eu vou corrigi-los, depois eu mando de novo, tá? As palavras e ações de Jesus, em João 10:10, revelam seu reinado, expulsando os demônios, curando enfermos, anunciando a boa nova aos pobres. Ao escolher os apóstolos, Jesus envia-os 2 a 2 e lhes confere o poder sobre os espíritos impuros. Expulsar demônios é um sinal que evidencia a chegada do reino de Deus. Isso em Mateus 12, Lucas 11. E que o poder do maligno foi abalado em Marcos 3, Lucas 10. Jesus é o exorcista, a quem seus discípulos recorrem e de quem dependem para livrar o mundo do mal. Os seres humanos são livres para consentir ou não com o diabo e o pecado, né? Portanto, tudo se embasa, né, na nossa liberdade. Os seres humanos são livres, portanto.
Agora podemos passar para o maligno segundo a tradição cristã. Começamos já citando um escrito de Santo Irineu de Leão, né? Escreve que o diabo é um anjo apóstata e que Cristo, para recapitular todas as coisas em si, afrontou o inimigo da humanidade, desde o início do seu ministério público. Ele escreve isso em um livro chamado Contra as Heresias. Para Irineu, o anticristo, por sua vez, recapitula em si todas as iniquidades e todo o engano. No mesmo livro, na página 596. Tá? Assim como Cristo recapitula todas as coisas, né, para a salvação, o anticristo, essa figura de inimigo de Cristo, recapitula em si todas as iniquidades e todo engano. Para quê? Para a perdição, né? Por isso chamado de anticristo. Santo Agostinho, comentando o Gênesis, ao tratar da queda do diabo, sustenta que a soberba derrubou o diabo, a ponto de perverter sua natureza boa por sua vontade depravada. Uma razão clara mostra que isso aconteceu antes que o homem fosse criado, e que por essa razão passou a invejar o homem. Aqui, segundo Agostinho, o motivo da inveja, a inveja do maligno, né? Santo Agostinho ainda fala de um corpo místico do diabo. Olha que interessante, né? A gente está acostumado a ouvir falar de corpo místico de Cristo, que é a igreja, que somos nós. E Agostinho fala de um corpo místico do diabo, pois ele é a cabeça da multidão de ímpios, especialmente daqueles que se afastaram de Cristo ou da igreja. No mesmo livro, Comentário ao Gênesis, na página 412. Os santos padres ensinaram, portanto, que Satanás, guiado pelo seu orgulho, expressou seu não a Deus. Eu friso esse não a Deus, tá bem? Depois que Deus revelou aos anjos seu desejo de estender seu amor ao ser humano e lhe conceder tão alta posição, alguns anjos, usando equivocadamente sua liberdade, rebelaram-se por soberba. Frisem também esse termo, soberba, sendo expulsos do céu. A famosa queda, né? Deus não criou os anjos bons e os demônios maus, de modo algum, né? O Sínodo de Braga, nos anos 551 a 561, condenou quem defendia que o demônio não foi primeiro um anjo bom criado por Deus, mas acreditava que ele apareceu da escuridão e que ninguém o criou, tendo ele um princípio e uma substância maus desde a origem. Portanto, por natureza, o diabo é bom. O Quarto Concílio de Latrão, em 1215, emitiu uma declaração reafirmando que o diabo e outros demônios foram criados por Deus naturalmente bons, mas por si mesmos se transformaram em maus. Desculpem a repetição, mas é importante a gente conhecer que isso foi sendo definido ao longo da história da Igreja e foi retornando, né? Santo Tomás de Aquino ensinou que o pecado de um anjo em particular foi a causa do pecado de todos os outros. Esse anjo em particular é Lúcifer, né? Não como uma causa determinante, explica Tomás de Aquino. Ou seja, o pecado de Lúcifer não é que determinou que os outros pecassem, mas foi a motivação para que os outros pecassem. Muito embora todos tenham pecado no mesmo instante, uma vez que, como seres exclusivamente espirituais,
não estavam sujeitos à medida do tempo. Para Tomás de Aquino, os seres puramente espirituais não estão sujeitos ao tempo. Bem? É a posição dele, tá? Vamos passar, eu acho que dá tempo, né? Para os ensinamentos do magistério mais recente sobre o maligno. O Concílio Vaticano II ensina que Cristo, enviado do Pai, confiou aos apóstolos a pregação do Evangelho e a libertação do poder de Satanás. Essa obra de salvação se atualiza também mediante a celebração do sacramento da Igreja. A Constituição Gaudium et Spes afirma que o ser humano, criado em estado de santidade, foi seduzido pelo maligno e, logo no começo de sua história, abusou da própria liberdade, levantando-se contra Deus e desejando alcançar seu fim fora dele. Esse é o pecado, né? O pecado que está na origem da queda angelical, que está na origem da queda da humanidade. Levantar-se contra Deus, desejando alcançar seu fim, né? Alcançar seu bem, fim no sentido de escopo, de finalidade, fora dele. Fora de quem? Fora de Deus. Tá? Isso se traduz para a humanidade em pegar o fruto do conhecimento do bem e do mal, que era proibido para a humanidade, comê-lo. Tá? Notem aí. De Jesus como dor dos males em vista da salvação. Eu acho que deu problema aqui. Ah, tá. Depois, se vocês notarem que perderam alguma coisa, me falem aí que eu retomo, tá? Mas assim que eu notei, eu parei de falar, tá? O decreto, bom, aqui eu já fui. Nosso patrono, Paulo VI, esclareceu que o mal não é apenas uma deficiência. O mal, ele não é uma eficiência, ou seja, ele não é como o bem é, mas ele é um defeito de bem. Isso nos ensina Agostinho, mas Paulo VI lembra que o mal não é apenas uma deficiência, mas uma eficiência. Sustentou que ele é um ser vivo. Claro que em Agostinho estás pensando na maldade que existe, o mal no mundo, e São Paulo VI está pensando no maligno, né? Quando diz isso. Então, não é que exista contradição entre os dois santos, não, tá bem? Ele é um ser vivo, ele está descrevendo a natureza de Satanás. Ser vivo, espiritual, pervertido e pervertedor. Classificou de terrível realidade, misteriosa e amedrontadora. Terrível realidade, misteriosa e amedrontadora. Diz o Papa ainda. Ele é o chefe de muitos seres espirituais que são como ele, originalmente boas criaturas de Deus, mas que se afastam porque se revoltaram e foram condenados ao inferno. Ele disse isso, né, em 24 de novembro de 1972.
O Papa Paulo VI ainda reagiu contra as tendências de negar a existência do diabo e de demônios ou de amenizar essa realidade, identificando-a como mera figura de linguagem. Notem isso que a gente já acenou aqui, né? Para referir-se à constatação do mal no mundo, declarando que quem nega a existência dessa realidade coloca-se fora da doutrina bíblica e eclesiástica. Eu vou repetir, porque isso é muito importante, tá? Quem nega a existência dessa realidade coloca-se fora da doutrina bíblica e eclesiástica. Essa realidade da qual fala o Papa Paulo VI é a existência do diabo, tá bem? Já Papa João Paulo II, São João Paulo II, ensinou qual pode ser o motivo desta radical e irreversível escolha contra Deus, de um ódio tão profundo que pode parecer unicamente fruto de loucura. Os padres da Igreja e os teólogos não hesitam em falar de cegueira, produzida pela supervalorização da perfeição do próprio ser, levada até o ponto de velar a supremacia de Deus, e, pelo contrário, exigia um ato dócil e obediente submissão. Cegueira provocada pela soberba. Bem? Tudo isso parece estar expresso, diz João Paulo II, de modo conciso nas palavras, citando Jeremias 2:20, não vos servirei, que manifestam a radical e irreversível recusa a tomar parte na edificação do reino de Deus no mundo criado. João Paulo II ensinou ainda que em alguns casos não se deve excluir que o maligno, com M maiúsculo, chegue ao ponto de exercer seu poder sobre coisas materiais e até sobre o corpo humano. Ele também esclareceu que não é sempre fácil descobrir se algo sobrenatural está ocorrendo nesses casos. E a Igreja não concorda ou favorece facilmente a tendência de atribuir muitos fatos à intervenção direta do demônio. Mas, em princípio, não podemos negar que, considerando sua disposição em causar mal e levar ao mal, Satanás pode alcançar esta manifestação final de sua superioridade. Aqui João Paulo II está se referindo especificamente à possessão, tá bem? Já o Catecismo da Igreja confirma que o diabo e os demônios existem, mas não têm poder infinito. Por que não tem poder infinito? Porque poder infinito é de Deus, que é criador. As criaturas têm poder limitado, poder de criatura, tá bem? Dentro dos limites impostos pelo próprio Criador. Eles são criaturas de puro espírito e por isso são fortes, poderosos, né, seria melhor o termo, mas não são capazes de impedir a edificação do reino de Deus. A ação maligna é sempre com a permissão divina. O Catecismo ainda confirma que Satanás é homicida desde o princípio, é o pai da mentira, foi por ele que o pecado e a morte entraram no mundo, da morte. Isso no número 285. O cardeal Ratzinger, atual Papa Bento XVI, Papa aposentado, emérito, diz assim: se perguntarmos se o demônio é uma pessoa, dever-se-á responder acertadamente que ele é a antepessoa, a decomposição, o decaimento da pessoa, sendo por isso característico para ele que se mostre sem face, que o não poder ser conhecido seja a sua força propriamente dita. Isso está no livro Dogma e Anúncio, na página 200.
O atual Papa, Papa Francisco, ensina sobre a necessidade de discernir os sinais dos tempos e a não cair nas tentações do diabo. Não cedamos nunca ao pessimismo nem à amargura que o diabo nos oferece a cada dia, diz ele. E ainda, nós não temos o direito de simplificar a questão, como se tratasse de doentes psíquicos e não de endemoniados. É um alerta do Papa Francisco. Bem? Eu vou entrar ainda, acho que mais uns minutinhos, se o Daniel me permitir, para a gente encerrar por hoje, no tema do exorcismo. Né? A gente faz essa introdução e aí para e trabalha as questões que surgiram, tá bem? Quando nós usamos o termo exorcismo, estamos traduzindo ou transliterando o termo grego exorxo, significa conjurar, né? Ex é fora e orkos é juramento, ou esconjurar. Exorcizar quer dizer expulsar um demônio conjurando em nome de Deus. Pode ocorrer pela forma deprecativa ou pela forma imprecativa. A forma deprecativa se realiza pelas orações dirigidas a Deus, para afastar um mal, personificado ou não, e é chamado também na Igreja de exorcismo menor. Os exorcismos menores estão previstos hoje no itinerário do ritual de iniciação cristã de adultos. A forma imprecativa de exorcismo contém ordens diretas de mando no demônio. Ela caracteriza o chamado exorcismo maior. Apesar que é possível fazer o exorcismo maior nas duas formas, tá bem? Depois a gente vai ver isso com calma. O exorcismo maior, também chamado, denominado de exorcismo solene, é uma ação litúrgica, é um sacramental, tá? Da Igreja. Em 2005 foi publicada a tradução portuguesa para o Brasil do Ritual do Exorcismo. Eu tenho aqui, vou mostrar a versão em português, eu tenho também o original em latim, tá? Essa é a tradução publicada em 2005. Além do rito de exorcismo maior, o ritual traz também súplicas que os fiéis podem usar para combater o poder das trevas. O maligno é designado Satanás. O ritual usa todos esses termos para designar a pessoa, né, de Satanás. Paulo VI nos ensina que poderemos supor a sinistra ação de Satanás lá onde a negação de Deus se faz radical, sutil e absurda, onde a mentira se afirma hipócrita e potente contra a verdade evidente, onde o amor é extinto por um egoísmo frio e cruel, onde o nome de Cristo é impugnado com ódio consciente e rebelde, onde o espírito do Evangelho é mistificado e desmentido, onde a desesperação se afirma como a última palavra. Já o Catecismo da Igreja Católica adverte que todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas como ações malignas, recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro, a consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e de sortes, os fenômenos de vidência, o recurso aos médiuns, tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e finalmente os homens, ao mesmo tempo em que há um desejo de conluio com os poderes ocultos. Portanto, o catecismo adverte, né,
para que os fiéis tomem cuidado com todas essas coisas. E encerrando, tá, esse primeira exposição, eu quero entrar rapidamente, né, no item diagnóstico de uma possessão, segundo o ritual romano. Tá? Os sinais de possessão são, prestem bem atenção, tá? Falar muitas palavras numa língua desconhecida. Falar palavras numa língua desconhecida. Ou entender uma língua desconhecida. Manifestar coisas distantes ou ocultas. Fazer revelações de coisas que a pessoa não sabia, né? Mostrar força superior à idade ou às condições físicas. Por exemplo, uma criancinha de 7 anos que tem força para dominar e jogar longe um homem de 100 quilos, 120 quilos como eu, né? Ou condições físicas, por exemplo, uma velhinha debilitada pela idade, por doença, que de repente adquire uma força tremenda. Também é diagnóstico, segundo o ritual, desordem moral e espiritual. O que é desordem moral? Desordem moral é uma vida de imoralidades, tá? Em todos os sentidos. E espiritual, a pessoa que se afasta da prática da religião, da fé, das coisas sagradas, dos sacramentos, sacramentais, enfim. Forte aversão a Deus. Forte aversão ao Santíssimo Nome de Jesus. Ouve o nome de Jesus e a pessoa manifesta aversão à bem-aventurada Virgem Maria e aos santos. Forte aversão à igreja. Está em casa, está bem, quando põe o pé dentro da igreja ou da capela, vira o bicho. Tá? Forte aversão à palavra de Deus. Quando vê a Bíblia, ou toca a Bíblia, ou ouve a palavra de Deus, também reage com aversão. Forte aversão a coisas, ritos, especialmente sacramentais, como água benta, sal bento, óleo bento, né? E imagens sacras, imagens sagradas, medalhas, imagens mesmo, né? Estátuas, ou rosário, enfim. A relação de todos esses sinais com a fé e o combate espiritual da vida cristã, já que o maligno, em primeiro lugar, é inimigo de Deus e de tudo que une os fiéis com a ação salvífica de Deus. Isso está no ritual, na introdução geral, no número 16. Bem? Eu vou parar por aqui, tá? Porque depois a gente dá continuidade nesse item, exatamente nesse ponto aqui, que complementa, né, isso. Aí, caminhei bastante, viu? Estou contente com o nosso progresso. Graças a Deus. Agora eu ficaria à disposição de vocês, na medida do possível. Vamos ser bem simples no perguntar, eu vou ser simples no responder. Tá? Eu não disse no início, mas gosto sempre de dizer, teologia se estuda de joelhos. Eu vi isso de um frei, colega do Frei Hildo. Frei Hildo foi meu colega de teologia, né? Por 4 anos. E um dos freis, né, capuchinhos, que era nosso professor ali, no primeiro dia de aula ele falou, teologia se estuda de joelhos. E esse tema do mal em relação ao bem, anjos, demônios, né, se estuda mais do que de joelhos, tá bem? Então, não é um estudo de apenas cognoscitivo, ou seja, só de ler, entender e pronto. Tem que se estudar com fé, tá? E fé pressupõe simplicidade, eu acredito. Isso é opinião minha, pessoal, tá? Não precisa acreditar, não. Pois não, Daniel, a palavra é sua.
Cuidado com o tentador da soberba. Uhum. E você se diz meu amigo ainda, né? O pessoal, na fala do Daniel, a gente confirma que o diabo realmente é astuto, né? E ele seduz. Quando nós mostramos que um culto ao demônio ou a Satanás, ele pode ser em qualquer modo bom, né? Isso é para seduzir, é para seduzir. Ou a pessoa que disse estava em boa fé, estava sendo iludida, né? Pode acontecer que a pessoa estava iludida. Do que eu tenho conhecimento de todas as formas de satanismo, os satanistas, inclusive os sacerdotes satanistas, procuram passar essa imagem de que é uma prática religiosa do bem, que Satã não é maligno, né? Como nós vimos aqui, notem que no início, no conceito, na ideia de Satanás, no Antigo Testamento, não era de uma pessoa inimiga de Deus. Era um ser espiritual que acusava, mas cooperava com Deus. Lembram disso no início da nossa fala aqui? Que é a introdução do subsídio, né? Então procura mostrar que é algo bom, mas não tem como ser, não tem como ser, né? Não tem como ser algo bom, tá? Por isso, quem diz isso ou está agindo de boa fé no sentido de que está sendo enganado, ou está agindo de má fé querendo seduzir. E uma vez seduzida, a pessoa acreditando de que aquela prática é uma prática boa, indo lá e participando de um rito que seja, já pode ser tarde demais, né? Portanto, para nós católicos, absolutamente, né? Fiquemos longe de qualquer prática, viu, Daniel, de satanismo. Tá? Principalmente porque existem ritos internamente que podem implicar não só em pactos de sangue e sacrifícios de animais, mas até humanos, como o próprio subsídio disse. Tá bem? Só esse tema daria muito pano para manga, daria, temos muito o que trabalhar, mas não dá tempo, né? Agora. Então, numa próxima, quem sabe. Ah, pode ler você, pode ser?
Pode repetir, por favor? Uhum. Olha, esse aqui, né, é uma pergunta muito interessante, mas praticamente impossível de eu respondê-la neste momento, tá? Porque envolveria todo um conhecimento sobre mais aprofundado sobre anjos e demônios que nós não vamos fazer aqui, tá? O objetivo das nossas duas lives é mais a questão da possessão, diagnóstico da possessão e a libertação, ou seja, o exorcismo, né? Mas como no caso do judaísmo, né, como nós vemos pelos textos que foram citados, os textos bíblicos, é uma prática regular, ou seja, é uma crença do judaísmo de que os anjos malignos possam possuir as pessoas. Nós temos que tomar cuidado em relação a falar de pessoa possuída, porque às vezes a gente pensa que tanto o judaísmo quanto o cristianismo, não vamos falar só da Igreja Católica, mas do cristianismo como um todo em relação ao judaísmo, tá? Nós não estamos pensando em uma possessão da alma da pessoa, tá bem? Se pensa em uma possessão do corpo. É um ser espiritual, puramente espiritual, portanto, poderoso, tá? Que toma posse de um corpo humano, de coisas, objetos ou de lugares. Pensando em coisas, nós podemos lembrar a passagem não só de coisas, mas de também outros seres vivos que não os humanos, né? A famosa passagem dos porcos, né? Jesus expulsa a legião, que seria em torno de 3.000, né, demônios a 5.200, porque no tardo Império Romano a legião era de 5.200, e quando se usa essa qualificação naquele contexto, né, poderia passar de 5.000. E eles pedem para ser mandados para os porcos. Todos nós lembramos dessa passagem, né? Então, é uma prática, sim, que é contemplada e uma fé que faz parte da doutrina, tanto judaico quanto cristã. E no cristianismo, em modo geral, todas as denominações cristãs. Se eu não conheço uma que não creia na fé bíblica da existência dos anjos e dos demônios. Tudo que nós dissermos sobre os anjos, nós temos que dizer sobre os demônios, tá bem? O poder é o mesmo. O poder é o mesmo, a classe é a mesma, o nível de perfeição é o mesmo, o, a capacidade de interferir, de agir, de interagir no universo material é o mesmo. Então não tem diferença. A diferença é que o anjo, que nós chamamos anjo, atua para o bem e o demônio é um anjo que atua para o mal. Tá bem? Quanto ao mundo islâmico ou a fé muçulmana, eu não tenho conhecimento. Né? Não tenho conhecimento. Eu não poderia te falar. Tá bem? Mas eu posso pesquisar e na próxima semana a gente pode complementar. Tá? Me perdoa por não ser capaz. Mais alguém? É Andréia, né? Andréia, obrigado pela pergunta. Olha, tudo, absolutamente tudo, tudo, eu vou repetir 3 vezes. Tudo, tudo, tudo que acontece ou nos acontece é permitido por Deus.
Vou repetir 3 vezes outra coisa. Nada, absolutamente nada. E nada acontece sem a permissão de Deus. Aí ela já está pensando assim, então como que Deus permite o mal? Liberdade. Bem? Não é que Deus quer muita coisa que acontece, mas Ele permite. E às vezes Ele permite para o bem. E às vezes Ele simplesmente permite porque Ele dá a liberdade, e a liberdade é mal usada, né? Então, a pergunta era mais simples do que a minha resposta, né? Todas as possessões são permitidas por Deus? Absolutamente todas. Bom, não tem como não ser. Sem a permissão de Deus, e esse é o limite do poder demoníaco, não, eles não podem fazer nada. Absolutamente nada. Mysterium iniquitatis. Mistério da iniquidade. É um mistério para nós a permissão divina e é um mistério a existência do mal também. Tá? Eu espero ter ajudado. Quem era que fez a pergunta? A Andréia, espero ter ajudado. A Ana Caroline a Carvalho, né? Que fez a pergunta anterior, que eu estou vendo aqui, o rosto dela. Obrigado, vocês duas, pela pergunta. A Ana, eu fico devendo complementar a resposta. Marcelo, obrigado. Existem muitos e muitos exorcismos acontecendo pelo mundo. Tá? O direito canônico, que é a lei universal da Igreja, né, pede que todas as dioceses, ou seja, todas as dioceses tenham um exorcista, um sacerdote nomeado como exorcista, tá? Além, isso para fazer o exorcismo maior, mas o exorcismo menor, qualquer presbítero pode fazer. Qualquer presbítero. Não precisa ser exorcista. Qualquer. Tá? E o resultado é o mesmo, o efeito é o mesmo. Consequentemente, existem muitas manifestações reais, tá? De possessão. Todas as que se dizem são? Não. Mas tem muitas que são. E nem se diz que é. O que eu quero dizer? Eu não quero confundir, tá? Muitas vezes, quem se diz possuído não o é. Quem é não sabe de ser. E muita gente que diz não ser ou não demonstra ser é, mesmo dentro das religiões, em todos os níveis. Em outras palavras, o bem e o mal convivem e interagem, tá? Pessoas oprimidas, possuídas, né? E pessoas santas, possuídas pelo Espírito de Deus, poderíamos dizer, convivem, interagem, em, não diria em paz, mas quase em paz na sociedade. Eu espero ter ajudado, Marcelo. Pode mandar. Se eu não souber, eu deixo para a semana que vem. Por isso é bom ter 2 dias. A gente joga para a semana que vem. Novamente, nós entramos numa esfera de mistério aqui. Essa foi do Pedro. Pedro, obrigado. Esse é um mistério, Pedro. Pode sim, pode sim. Não quer dizer.
Às vezes a gente pensa, mas alguns exorcistas sérios, né? Que nem todo exorcista é sério, tá? Não pense nisso. Eu gosto muito do Padre Gabriele, Padre Gabriele Amor. Ele alerta sobre isso. Possessão não é sinônimo de pecado mortal ou de pecado, de vida pecaminosa. A pessoa pode ser santa e ser possuída. Basta ler a história dos santos, como eles eram, né, até fisicamente perseguidos, né, oprimidos pelo demônio. Então, não quer dizer que a pessoa seja pecadora. Pode ser, pode. Pode ser, no meio evangélico se usa um termo chamado legalidade, quando a pessoa dá legalidade ao demônio. Ou seja, a pessoa tem uma prática pecaminosa que abre as portas. Mas isso não é automático. Ao menos nós, católicos, não consideramos assim. Tá? Portanto, não tem uma relação direta entre ser santo, ser pecador e ser possuído, ou estar possuído e ser pecador. Tá? Tudo bem? Por que isso acontece? Porque Deus permite. E se Ele permite, é para um bem maior. Claro, eu estou partindo do pressuposto de que nós estejamos falando de uma possessão verdadeira, tá bem? Dentro daqueles critérios em que a igreja estabelece, tá? Espero ter ajudado. Sem dúvidas é possível. O que não é possível ao sacerdote que não é exorcista é fazer o exorcismo maior. Fazer o exorcismo maior, que é um ritual, é um sacramental da igreja, somente o sacerdote exorcista pode fazer. Nós vamos ver a semana que vem, né, quem é ou o que é o exorcista. O exorcismo menor pode ser feito por qualquer sacerdote. E as orações que estão aqui na última parte do ritual, a última parte, tá? E, súplicas que os fiéis podem usar, em particular, na luta contra o poder das trevas. Não sei se vocês conseguem visualizar bem aí, tá? O que não se pode, por que a igreja proíbe? O que não se pode é você esconjurar diretamente os demônios, por proteção sua, tá? Por proteção dos próprios fiéis. Esse que é o problema. Porque se tratar de uma verdadeira possessão, é muito perigoso. Verdadeiro, tá? Partindo do pressuposto que seja uma possessão verdadeira. Tá? Por quê? Porque o puro espírito que está ali, ele tem muito poder. Ilimitado, não, mas muito mais do que eu, do que você, do que todos nós juntos. O exorcista age em nome dele. O fiel leigo, ele age em nome próprio. Se você pega um único sacerdote exorcista, você tem um único, tá? Você tem a igreja inteira. Desde a sua criação até hoje, ela inteira está ali para esconjurar aquele espírito. Se você pega 100 fiéis leigos, ou 100 religiosos que não são
sacerdotes ou 100 sacerdotes que não são exorcistas, você tem 100 indivíduos, cada um falando pelo próprio nome. Inclusive, em casos de possessão verdadeira, que um sacerdote não exorcista tenta fazer o exorcismo, é comum receber uma resposta sarcástica dizendo que você não pode fazer porque você não tem poder nenhum. Por quê? Porque não está autorizado pela igreja. Né? Essa é a situação. E o demônio vai rir na cara dele, dizendo: você não está com a igreja, então o que você quer de mim? Quer me incomodar apenas, então fica quieto, porque, né? Tudo bem? Na próxima semana nós vamos ver também a diferença entre exorcismo e libertação, tá? Essas orações todas aqui que eu mostrei do ritual, elas são para fiéis, fiéis leigos. Ao invés de você ficar inventando oração, né, para se proteger contra espíritos malignos, deveríamos usar essas orações, que são feitas para nós. Tá? E o resultado é o mesmo. É libertar. Espero ter ajudado. Eu não conheço a saga completa, tá? Eu conheço parcialmente. Do que eu vi, não duvidaria de ter sim. Interessante, já aproveito a pergunta, né, que eu agradeço, e abrir um parêntese para uma situação. Né? Se nós notarmos hoje, além dos filmes especificamente de possessão, de exorcismo, nós temos uma tendência, não só na literatura, mas também no cinema, e não só, mas também nos desenhos animados. Não sei se faz tempo que vocês não sentam na frente da TV para assistir uma série de desenho animado. É assustadora a presença massiva mesmo, né, de magia. É assustadora a, a tônica de magia que existem não só nos filmes, não só em algumas literaturas, como Harry Potter, mas nos desenhos animados. Parece que existe uma tendência a levar as crianças desde cedo a entrar nesse universo de magia. Experimentem assistir um pouco de desenho essa semana e me contem. Tá? Aqueles jovens titãs, principalmente. Assistam alguns episódios desse desenho. Jovens Titãs. Espero ter ajudado, Daniel. Não estou fazendo propaganda dos desenhos. É que esse desenho me marca muito, porque às vezes eu estou como babá, né? E eu vejo. Eu vejo com consciência um pouco mais crítica, né? Mas uma criança não tem condições de ter consciência crítica. Não tem. E essa tônica é muito grande. Minha opinião é de que são excelentes, né? São excelentes. Inclusive, eu acho que o Daniel tem aí na secretaria ainda aquele, aquele livro dele que eu traduzi, Os Demônios Existem e Estão Entre Nós.
Se alguém for do Cianorte, pode procurar. Ah, é? A história desse livro é o seguinte: são duas entrevistas, uma via telefone, né, via telefônica, e uma pessoalmente, que a minha esposa fez com ele, lá em Roma, levando as perguntas que saíram no meu primeiro curso que eu fiz, né, sobre anjos, demônios e exorcismo. Em Maringá surgiram várias perguntas, e perguntas que eu achei relevante passar diretamente para ele, já que os cursos eram para apresentar a tradução do livro dele, Memórias de um Exorcista. E ele respondeu com muita humildade, muita serenidade aquelas perguntas, tá bem? Então, tudo que tiver o nome, né, de Padre Gabriele Apert, pode ler e confiar, tá? Ele tem uma história, uma vida inteira como exorcista de qualquer diocese, não, da diocese de Roma, tá? Então, ele é o fundador da Associação dos Exorcistas, que ultimamente foi reconhecida pela Santa Sé. Então, é fonte fidedigna, tá bem? São muito bons os livros. Se fosse para criticá-lo, eu não dizia nada, mas eu ia ficar quieto. Mas já que é para elogiar, eu. Pode ser, pode não ser. Nessa área, o mais difícil para nós é o discernimento, né? É o discernimento. Aqui entraria também aquela paralisia do sono, né? Quando a gente parece que está dormindo, parece que acordou e fica paralisado com um terror terrível e tem um monstro em cima da gente e segurando e tal, né? Existem situações que parecem evidentes, mas aí seria caso por caso, de que há algum problema ligado ao sono, físico, né? Até uma feijoada mal digerida poderia provocar algo assim. O discernimento é a única chave de leitura desses eventos, tá? O dom do discernimento. Porque o efeito em si, aqui que está o problema, para a gente fazer um diagnóstico, que nós vamos tratar especificamente disso semana que vem. O problema é que os efeitos no corpo e na mente, portanto psíquicos, né, e até paranormais, são exatamente os mesmos. Então, uma ação espiritual pode afetar o corpo, assim como uma doença afeta. E você, a princípio, dá um diagnóstico físico, médico, psíquico, psicológico, enfim, né? E então diagnosticar é muito difícil, tá? Claro, sem o dom do discernimento, que é o dom do Espírito Santo, né? Por isso, sobre essas questões se estuda de joelhos, tá bem? Nesse sentido que eu queria dizer. Obrigado pela pergunta, espero ter ajudado, tá? Desculpa se eu respondo meio rápido, é para dar chance a todos. Não só os bispos, tá? O exorcista é um padre autorizado através de um documento chamado licença. Pode ser uma licença para um caso,
tipo assim, apareceu uma situação muito grave numa paróquia, né? O pároco do Daniel liga para o bispo e diz, eu estou com essa situação, o que o senhor me diz? Não, eu te autorizo, faça o exorcismo. Para aquele caso, ele é exorcista, tá? Todo bispo pode dar essa faculdade. Todo bispo. Quem que pode? O direito canônico nos diz o ordinário local. Quem são os ordinários locais? É o romano pontífice, tá? Se ele pode dar a faculdade, ele também é. É o bispo diocesano, é o vigário geral e todos os vigários episcopais da diocese. Portanto, todos eles podem dar a faculdade para, ou seja, a licença para fazer exorcismo. Se eles podem dar, eles também podem fazer. Esse é um princípio básico do direito. Ninguém dá o que não tem, né? Tudo bem? Então, todo bispo diocesano. Eu estou falando de bispos diocesanos, tá? Ordinários locais. Tem bispo que não é diocesano. Tem bispo que é aposentado. Aí já não entraria. Por quê? Porque a faculdade ela é uma capacidade dada juridicamente pela igreja. É uma faculdade de exercer. Não está ligada diretamente ao poder de ordem. Tá? Tudo bem? Não é ligado ao poder de ordem. Tá? Mas é uma faculdade concedida. A quem? A quem tem o segundo grau da ordem, que é o presbítero. De presbítero para cima, né? Portanto, bispos também. Eu vi até numa entrevista há pouco, eu vi há poucos dias, mas não sei quando foi a entrevista, em que a pessoa, o entrevistador perguntou ao padre se o Papa era exorcista, e ele não soube responder. Só pensando que o Papa é o sumo pontífice, a gente já tem a resposta. Ele pode tudo, tá? Ele pode tudo na igreja. Pensando também que ele é bispo diocesano de Roma, mais um motivo, tá? Tudo bem? Todos os ordinários locais, romano pontífice, bispo diocesano, vigário geral e vigários episcopais, nas dioceses onde existe o vigários episcopais, dentro das suas competências, tá? Bispo diocesano para toda a diocese, o vigário geral para toda a diocese, os vigários episcopais para o seu episcopado, né? Não quer dizer que o exorcista de uma diocese pode sair do seu território e fazer exorcismo em outra diocese, tá? Isso não. Espero ter ajudado e não confundido mais ainda, né? Difícil eu dizer verdade ou não, tá? Eu vou esclarecer algumas coisas e vou deixar você a conclusão. Tem um nível. É a Andrea que fez a pergunta, né? Ninguém tem poder, a Teresa, ninguém tem poder de expulsar demônio. Primeira coisa, ninguém tem. O poder é de Deus, especificamente, né, historicamente, de Jesus. É no nome dele que se faz o rito. Não é de ninguém o poder. A faculdade dada ao exorcista é só uma faculdade de exercer em nome da igreja aquele, né, nem a igreja tem. Jesus dá a ela o poder, mas ela exerce em nome de, portanto, em nome de Jesus.
Se eu tivesse poder, eu não diria em nome de Jesus, ou em nome de Jesus eu te ordeno. Se diria, em meu próprio nome eu te ordeno, tá? Então ninguém tem. Essa é dentro da nossa doutrina, tá bem? Eu considero, opinião minha, tá? Frisando, opinião minha, eu considero um grande erro e um equívoco, quase uma artimanha maligna, tá? Considerar que nós tenhamos poder sobre os espíritos. É um erro grave e perigoso. Nós não temos nenhum poder. Quem tem poder é Jesus. Tá bem? Obrigado. Primeiramente, obrigado, tá? Pela pergunta. Aqueles sinais todos, inclusive a desordem moral, eles precisam coincidir, se não todos, mas em grande parte, tá? Uma pessoa que vive em desordem moral, com certeza, ela não é inspirada por Deus, porque Deus inspira a ordem moral, né? Nós sabemos disso, que nos possibilita a santificação. Então, de Deus não é. Mas necessariamente, não necessariamente é uma pessoa possuída. Pode ser uma pessoa que faz mau uso da sua arte. Aquilo que você chamou de caráter, né? O próprio caráter da pessoa. Eu posso agir mal. Lembra que no início a gente dizia do perigo de atribuir todos os males à ação demoníaca, né? Por que isso é um perigo? Porque a gente anularia a liberdade. Mas, de outro lado, também é verdadeiro que por trás de toda maldade existe uma instigação universal. Assim como nós temos uma instigação ou um chamamento, digamos assim, né, para o bem, para fazer o bem, nós temos da parte de Satanás um chamamento ou uma insinuação generalizada no universo inteiro para o mal. Então, posso dizer que por trás de toda ação maligna, todo mal moral no mundo, existe sim uma insidiosa provocação, sedução dele. Isso inibe a minha liberdade, a liberdade da pessoa humana? De jeito nenhum. Eu sou plenamente responsável pelo que eu faço. Não é porque você me sugere alguma coisa que eu sou obrigado a aceitar aquilo. Eu sou livre. Claro que eu tenho uma liberdade defeituosa por causa do pecado original, mas eu sou responsável, dentro dos limites da minha condição atual, eu sou responsável moralmente por tudo aquilo que eu faço. Às vezes a gente tem um modo coloquial de dizer que muito má é uma pessoa maligna, é um demônio. Aquilo não é um homem, é um diabo, né? É um demônio, a gente fala. É um modo de dizer. É uma figura de linguagem apenas, né? Não quer dizer que seja realmente uma pessoa possuída. Tá? É uma pessoa influenciada? Pode ser. Oprimida? Pode ser. Mas não necessariamente. Tá bem? Espero ter ajudado e não confundido. Obrigado. Pode não ter.
Eu não quero fugir da pergunta, não. É que é muito difícil você dizer. E não pensem só no estilo rock, não. Qualquer. Parece que hoje existem outros estilos musicais mais malignos e maléficos, né? Então, não vamos pensar no gênero musical, né? Mas vamos pensar em qualquer produção musical que não leve ao bem, não leve ao bem, não promova o bem moral, mas ao contrário, leva à desagregação, à desordem moral, ao afastamento de Deus, a fazer chacota com a fé, né? Com os personagens da fé, né? Por exemplo, Jesus Cristo, né? Às vezes a gente vê em certas apresentações musicais, teatrais, né? Às vezes até públicas, até na rua, né? A gente vê ridicularização não só da nossa fé, mas também dos personagens mais sagrados da nossa fé, como o próprio Jesus Cristo. É óbvio que por trás disso tudo tem um influxo, vamos pensar assim, um influxo maligno, promovendo tudo isso. Isso exime as pessoas de responsabilidade de jeito nenhum. Tá? O influxo existe, como eu já disse, mas cada um é responsável por fazer ou não fazer. É óbvio que hoje existe uma depravação de muitos valores, uma ridicularização da fé, não só da fé cristã, mas existe uma ridicularização da fé. Algumas, algumas grandes religiões reagem, né, muito mais do que nós cristãos. Nós cristãos somos mais pacatos, no sentido de acatar ou suportar, acatar não, mas suportar essa ridicularização que é feita da nossa fé, né? Infelizmente. Obrigado, viu? Espero ter ajudado. Márcia, né? Márcia, é muito complexo o argumento, o tema, né? Eu, particularmente, não gosto. Particularmente, não gosto. Eu acredito que para nós vivermos a nossa fé, né? Praticarmos a nossa fé, vivermos uma vida santa, nós não precisamos de nenhuma prática como esta, tá? Eu, particularmente, opinião minha, tá? É para minha vida. Acusar de ser ou não, mais ou menos, ligado ou não a forças malignas, eu não tenho coragem de fazer esse tipo de acusação, tá? Por quê? Desaconselhar, sim, se pode, mas fazer acusação desse tipo, não. Porque depende das pessoas, depende do que se faz, depende de como se faz, entende? O que eu quero dizer? Nós temos que ter discernimento, nós temos que ter discernimento, tá? O que eu já vi, não aceito e não concordo e desaconselho. As práticas que eu já vi, mas eu não vi todas. Então, eu prefiro não fazer esse juízo. Eu repito, nós não precisamos, tá?
mas não precisamos. Acredito que seja mais por aí. Tá bem? Tá bem. Eu respondi considerando que a Márcia, que fez a pergunta, está se referindo às constelações familiares, né? Era isso, né? Acredito eu. Essa prática de fazer constelação familiar, uma terapia que se faz, né? Para alguns é uma prática, alguns, eu tenho inclusive colegas que praticam, que trabalham mesmo com constelações, e às vezes a gente troca umas ideias, né? Quem faz nega qualquer relação com o espírito, com o espiritismo, é, mas existem também aqueles, como a própria Márcia citou, que veem nisso uma porta para os espíritos malignos, por quê? Porque tem bastante indícios, não quer dizer que seja, e nem todos sejam, mas bastante indício de contato, né, com espíritos. Então, eu acredito que seja esse a motivação dos que desaconselho, tá? É melhor pecar por excesso de prudência do que por negligência, digamos assim, né? Mas eu não perco a amizade com as pessoas que praticam por causa disso, de modo nenhum, tá? Eu aproveito para poder me informar e esclarecer cada vez mais. Se ninguém tem mais nada a perguntar, a criticar, elogiar não precisa, porque eu não mereço, mas críticas são bem-vindas, bem? Eu só não consigo mudar o meu jeito de falar, que dá sono até em mim, tá? Então vocês perdoem, né? E, e a gente se vê daqui a próxima semana. Acho que é terça-feira, né? Que vem. Uhum. E eu vou bem. Eu vou estar mudo, mas eu vou estar aqui. Eu vou estar mudo, mas vou estar aqui. Uhum. Eu que agradeço. Agradeço a todos que ficaram até agora, a você, né, através de você ao Centro de Estudos, e a gente se vê terça-feira. Eu espero que eu consiga entrar no horário certinho semana que vem, tá bem? Tá? Fiquem com Deus. E, se possível, essa semana, leem, né, o subsídio. Mandou, acho que você mandou para todos, né, Daniel? Ah, tá. Tá bem, tá bem. Fiquem com Deus, todos.
Vou esperar vocês saírem para eu sair, para não dizer que eu fechei na cara de vocês. Boa noite a todos. Tchau, até quinta-feira.